anos. Oficial do quadro do Magistério do Exército, atualmente é membro do Corpo Permanente e chefe da Secretaria da Divisão de Ensino e conferencista da Escola Superior de Guerra. Membro do Conselho Consultivo e gestor do Instituto Brasileiro de Museus, do Ministério da Cultura. Professor do terceiro ano do ensino médio da Fundação Osório, no Rio de Janeiro. Como experiência na sua área de História, foi coordenador do terceiro ano do pré-vestibular do Colégio Militar de Curitiba, atuando principalmente nos seguintes temas: História Política, História Militar, História Moderna, Segurança e Políticas de Defesa. Senhores, senhor general, permissão, é um prazer estar aqui com os senhores. Eu sempre começo a apresentação com algo que dê a dinâmica da apresentação. E quando se fala de terrorismo, e esse termo é até um pouco ingrato, porque é política de combate ao terrorismo, o tempo é uma coisa que não se consegue retornar. Então eu coloquei o relógio porque é o tempo. E também é o modelo do relógio que os anarquistas usavam para fazer suas bombas, relógio. Então dá um certo charme. O tempo é uma coisa que não se pode recuperar. Voltando. Eu pretendo começar com uma advertência. Na próxima tela. O tema é bem complexo. Em uma hora é bem complexo trabalhar nesse tema. Vou passar algumas experiências, principalmente com o laboratório que nós temos de estudos sobre políticas públicas e segurança. Vou trocar com os senhores as minhas experiências e vamos ver se a gente consegue fazer que esse nosso encontro seja proveitoso. Eu vou trocar para mim. Vou seguir uma introdução, vou trabalhar as referências que eu utilizei, as matrizes e uma estratégia de prevenção. Mas antes de todo esse processo, eu necessito dar uma advertência, por favor. Era coronel, general McMaster, trabalha direto com o presidente Trump. Ele esteve aqui na ESG em 2016, numa conferência. Eu o acompanhei em visitas às fortalezas aqui, é um grande intelectual. E ele deixa uma referência bastante interessante, ainda mais sobre esse tema. Que aquele que pensa que tem uma solução para resolver as questões do terrorismo, essa pessoa é uma pessoa perigosa. Essa pessoa está mais perigosa do que o próprio terrorismo. Na verdade, por quê? Porque para você combater e fazer uma política de combate ao terrorismo, você tem que ser crítico e autocrítico da sua ação. Brasil, parece ser que se ha perdido el audio de la videoconferencia. No lo comprendí, mi coronel Silva. Estabeleceu o contato? Mi coronel Silva, ¿me recibe? Brasil, por favor, no tenemos audio de la videoconferencia. Não tem áudio da videoconferência? ¿No tiene audio? No tenemos audio. ¿Usted me escucha ahora? A usted sí, mi coronel, pero a los conferenciantes no lo escuchamos. Vamos a empezar de nuevo. Pronto. Eu começo a minha conferência com a advertência feita pelo general McMaster. E que é tão malditamente complexo esse tema, tão malditamente complexo, que você pensou que tem uma solução para resolver essa questão, você está completamente errado. E você é perigoso.
Você deve continuar ouvindo e pensando e sendo crítico e autocrítico. Na realidade, esse tema necessita uma constante e efetiva crítica e autocrítica do que se está estudando. E o que você pode estar estudando hoje pode já não ser o cenário que está ocorrendo. Por favor, muda para mim, por favor. Isso. E o que eu tenho que colocar como primeira base? Vou lá em Sun Tzu, porque ele tem certos valores que me são muito importantes. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Dostoiévski, que é fantástico, enquanto nada é mais fácil do que denunciar o malfeitor. Enquanto nada é mais fácil do que denunciar o malfeitor, nada é mais difícil do que entender ele. E eu gosto de um general português, que eu tenho estudado a Guerra Colonial Portuguesa durante muito tempo, e ele chama-se General Espíndola, depois presidente de Portugal. A sua atuação na Guiné, para mim, foi excepcional. Ele tem uma frase que bate todo o pensamento que eu vou colocar neste meu trabalho. É necessário, quem pensa em combater um terrorismo, qualquer movimento de cunho terrorista, pensar como o inimigo, sem ser como ele. Quem trabalha em segurança pública tem que ter na cabeça que deve pensar como inimigo, sem, no entanto, ser como ele. Porque ao pensar como o inimigo, você consegue se posicionar a um passo à frente dele. E aí, voltamos a uma posição. Porque o terrorismo é algo extremamente complexo. Porque não necessariamente, isso quem trabalha é um teórico americano chamado Michael Mann, num livro chamado Incoerente Império, que eu cito da biografia. O que é a minha nação para um grupo terrorista? Como um grupo terrorista pode afetar a minha nação? Porque, na verdade, se vocês pensarem, talvez o Hezbollah não tenha um ataque ao meu país. Talvez eu reconheça ele como partido. Talvez um grupo que tenha alguma ação no Tibete não vá fazer um atentado ao meu país. Eu tenho que conhecer quais são os grupos vigentes e o que o meu país representa para esses grupos. Porque ao ter esse conhecimento, eu vou saber se eu sou um alvo, se eu sou um palco, se eu sou um refúgio para esses caras, para esses diversos grupos terroristas, e eu vou ter como ter financiamento, como fazer uma política correta de prevenção, um ordenamento jurídico contra esses grupos, e também vou ter uma mobilização e uma legitimização dessa mobilização. Quando se faz uma política de combate ao terrorismo, eu tenho que saber a quem diretamente está envolvido, o que meu país representa. E como eu posso trabalhar com essa questão multicausal que é o terrorismo? Eu penso aqui na América Latina, a Tríplice Fronteira pode ser um grande palco de refúgio para grupos terroristas. Eu penso que nós podemos ser um alvo de um ataque terrorista com questão política no futuro, o Brasil, qualquer país da América Latina, com certeza. E eu penso que nós podemos ser uma coisa mais possível, o palco de um ataque terrorista de alguma comunidade que, no entanto, esteja vivendo em nosso país e que externamente é alvo de ataques terroristas. Eu tenho que ter esse conhecimento para a minha política pública de terrorismo ocorrer. Muda para mim, por favor. E como a gente começa a pensar a ideia do combate ao terrorismo, a ideia intelectual do combate ao terrorismo, uma ideia que nós colocamos em prática. Nós criamos aqui um laboratório que eu coloquei o nome para os senhores, chama LepDesp. Existe o lepdesp.org, os senhores podem acompanhar. O nosso laboratório, ele trabalha com uma ideia que surgiu na ESG na década de 50. Eu tenho que misturar vários pesquisadores policiais, oficiais do Exército, oficiais da Aeronáutica, oficiais da Marinha, doutores, acadêmicos, juízes, porque o terrorismo, infelizmente ficou um pouco escuro, não sei se os senhores conseguem enxergar, é multicausal. E eu só consigo dar uma resposta quando eu tenho uma equipe multicausal. E um alerta aos senhores das nossas escolas, Espanha e Portugal são bem avançados, eu conheço o Chile, é extremamente avançado, eu tenho que me aproximar do meio universitário. Sem me aproximar do meio universitário para que eles trabalhem e pesquisem quem se interessa pelo Brasil,
relações internacionais é de extrema importância, curso de defesa de extrema importância, o meio universitário de extrema importância. E eu tenho que ter o diálogo também com o meio militar, que trabalha com a questão prática. Então, eu coloquei esse quadro que, se não houver um núcleo, e por isso que o país cresce ou entra em decadência pelo poder das suas universidades. As suas universidades têm que ser valorizadas porque elas nos trazem várias soluções. Eu coloquei isso como principal porte do que nós vamos trabalhar. Muda para mim, por favor. Eu sigo as seguintes referências, eu vou ser um pouco rápido. Temos que estudar Charles Tilly. Charles Tilly como weberiano. O que tem o Charles Tilly nesse conceito de weberianismo? Ele trabalha como o país entra em processos de democracia e desdemocratização. E como, a partir do momento que os valores, os direitos e as pessoas se sentirem vilipendiadas, se sentirem prejudicadas na sua vida cotidiana, possam levar eles a fazerem um atentado. Hoje, essa questão é tão importante reler Charles Tilly, que nós tivemos um ataque terrorista à sede do YouTube ontem, porque foi divulgado um vídeo de uma mulher. E ela foi lá e agiu como um lobo solitário e fez um ataque multicausal. Então, nós temos que ter um grupo multidisciplinar, nós temos que colocar psicologia no nosso estudo, mas nós temos que entender a sociologia. E Charles Tilly é importante. E outro é Michael Mann. Nós temos que estudar o pensamento do Michael Mann porque ele trabalha as forças que levam à construção de uma nação, é a estrutura que leva à construção de defesa. Porque a partir disso, nós temos fatores importantes para um estudo conceitual. As sociedades humanas vão ter que trabalhar a ideologia, a economia, as fontes de poder, a ideologia, a economia, a militar e política. Essas fontes de poder, elas têm que estar trabalhando junto. Eu tenho que ter noção de como estamos agindo politicamente, porque eu vou saber se tem alguém querendo me desafiar politicamente. Por favor, muda para mim. Por favor. Travou. Muda para mim, por favor. Isso. Fica atento para mudar, que já não está mudando aqui. Melhor. Outro teórico. Alô? Isso. Outro teórico de suma importância, que eu considero na atualidade, e é um grande pensador, tanto da questão do terrorismo. É importante ler ele como Guerra Urbana, o livro Outside, Lutando Fora das Montanhas, um livro fantástico, não traduzido para o português. Qualquer livro de David Kilcully é importante. Esse, na verdade, está falando especificamente do terrorismo islâmico e principalmente do ISIS, a guerra contra o ISIS. Mas eles é o grande teórico do The Surge, a nova maneira de guerra americana contra o terrorismo. Mas ele é um intelectual de alto nível. E ele fala uma coisa que é bem interessante para a questão da guerra urbana. Quando você ocupa um território, as pessoas colaboram com você e você abandona aquele território, e deixando as pessoas que estão naquele território à margem dos inimigos, quando você voltar, as pessoas vão diminuir cada vez mais a colaboração. E isso de uma forma gradativa. Eu considero ele como um teórico importante. E aí eu vou deixar para outro lado a questão das redes sociais, porque é uma forma de também fazer um estudo sobre o terrorismo. Matheus Jackson, outra tela não mudou, Matheus Jackson, ele faz uma análise do sistema de redes sociais. Nós, cada vez mais nos comunicamos, sempre nos comunicamos em redes sociais. Os senhores acham que a Carta de São Paulo aos Hebreus era uma rede social primitiva. O Facebook é uma rede social de combate. Quando a modernização dos Estados Islâmicos, a Síria, a Argélia, a modernização inicialmente foi iniciada com uma grande rede
internet. Nós tivemos internet de alta qualidade, tanto na Síria quanto na Líbia. E essa internet de alta qualidade permitiu um contato internacional, permitiu que pequenos grupos locais tivessem um contato de propaganda internacional. E a prática do livro de Matheus Jackson, eu vou falar no decorrer dessa apresentação. Muda para mim, por favor. Vou citar só vários livros, está disponível para os senhores. Eu tenho A Psicologia do Terrorismo, é essencial, dentro daquele ciclo de várias escolas, que são importantes. Eu também vou ter um livro fantástico de um italiano, que ele escreve como funcionam as redes criminais, como elas se estabelecem, tanto para quem trabalha contra o crime organizado, quanto para quem trabalha com terrorismo. É um livro fantástico. Eu traduzi ele e acabei usando de uma forma bem tosca, mas acho que ele deveria ser traduzido para a língua espanhola e para o português. Por favor, mais uma mudança. Continuando, eu tenho que pensar como terrorista sem ser como ele. A mente do terrorista, como ele pensa e o que leva uma pessoa a se sacrificar outras pessoas. Eu tenho que ter isso na minha mente. Essa biografia minha é bastante cara, eu poderia citar várias outras. Na Amazon vocês conseguem comprar, mas existem sites que vocês conseguem baixar. E-book fica um custo melhor. Por favor, mudem, por favor. E esse livro, para mim, senhores, eu sou economista e historiador. E esse livro, para mim, é de uma importância vital. Porque quando ele trabalha o narcotráfico, ele trabalha a rede que sustenta o narcotráfico. Muitas vezes nós nos matamos fazendo um esforço gigante para querer descobrir alguns grupos terroristas que existem em determinada localidade, ou alguns comandos militares, e fazemos uma máquina de moer carne, tanto dos nossos homens quanto de pessoas envolvidas no terrorismo. Mas não conseguimos evitar a engrenagem financeira que faz isso movimentar. Esse livro é um livro que chama atenção para como foram construídos quartéis, como foram construídas essas redes internacionais. É importante pensar na aproximação dos cartéis com grupos terroristas e com grupos ligados a fundamentalismo islâmico, principalmente com grupos que têm ligação no Afeganistão com as papoulas e o ópio. Essa rede internacional, e graças a Deus a globalização veio para o bem, mas também veio para o mal, aproximou vários grupos de uma comunicação internacional, é de suma importância. Por favor, mudem para mim. Mais um, por favor. Temos que falar de Estado. Nenhum grupo, eu tenho que trazer o Estado de novo para a análise do terrorismo. Nenhum grupo, botei o Hobbes porque é um marco, mas nenhum grupo terrorista faz um ataque individual, faz um ataque ao dono de uma mercadoria, o dono de um mercado. Ele faz o ataque especificamente para atingir um Estado. Quando o seu ataque atinge diretamente o Estado. Okay? E a principal função do Estado, e eu gosto de Thomas Hobbes por causa disso, porque Thomas Hobbes, e o que o Estado tem que garantir, por isso nós temos a questão da segurança pública como ápice nas nossas discussões, mas o terrorismo é importante também, que é livrar o homem da morte violenta. O grande medo da morte violenta, o grande medo de ser assassinado a qualquer momento, é uma das principais funções de Estado. Thomas Hobbes é um livro interessante, tem sua época, mas essa frase ainda permeia uma das funções importantes do nosso Estado. Muda para mim, por favor. Pode botar pela tela? E atualmente, a maior teórica que trabalha sobre o Estado, que escreveu um livro fantástico, junto com o Charles Tilley, trazer o Estado de volta para a discussão, porque eu tenho que compreender o Estado e como se quer atingir o Estado ou derrubar o Estado, é Theda Scott Pope. Ela é uma intelectual que trabalha uma questão chave no combate ao terrorismo. O Estado, antes de tudo, ele não é uma arena de lutas de guerra sociopolíticas. Ele é um conjunto de serviços administrativos.
policiamento, organizações militares mais ou menos bem organizados por uma autoridade executiva. Quando eu penso em atacar o Estado, eu penso em atacar essas estruturas que o Estado oferece para que se perca a segurança no governo e na estrutura do Estado. Quem quiser estudar terrorismo tem que começar a ler T. Scott Poe. Não porque ela vai trabalhar diretamente o tema terrorismo, mas porque ela vai trabalhar diretamente o tema Estado. Se eu quiser entender a polícia, hoje, como polícia, T. Scott Poe vai trabalhar a função que a polícia tem dentro da estrutura do Estado. Elas são weberianos. Eu respeito o pensamento marxista, mas eu sigo muito o pensamento weberiano e as suas decorrentes, os seus pensadores decorrentes. Muda para mim, por favor. Os americanos usaram Carl Schmitt para trabalhar o estado de exceção, a partir do 11 de setembro. Todos os senhores sabem disso. Carl Schmitt trabalha a ideia do amigo e inimigo. Eu não posso aplicar a ideia de amigo e inimigo quando eu estou trabalhando com a segurança pública, porque os grandes comandos aqui no Brasil, as grandes máfias criminosas são cidadãos, são criminosos cidadãos. Mas eu posso interpretar que um grupo estrangeiro que venha praticar um ato aqui no Brasil, ele com certeza ele é um inimigo. Carl Schmitt, ele vem trabalhar que eu entender quem é meu inimigo, voltando àquele gráfico para saber qual é o que um grupo terrorista vê o que é a minha nação, eu entender quem é meu inimigo e compreender muito bem quem é meu inimigo, faz parte da minha política. Foi muito atacado porque era muito próximo e foi muito usado por Hitler, mas hoje ele é um livro bastante lido e relido. Ele não era nazista, mas ele era um jurista. E hoje ele foi bastante lido e relido, principalmente na sociedade americana, principalmente na questão da justificação da guerra ao terror. E aí vamos entrar na ideia do terrorismo, vamos seguir a definição da Enciclopédia do Terrorismo, um livro com alguns verbetes interessantes, outros bem fracos, mas esse eu gosto bastante. Definimos o terrorismo aqui como atos de violência perpetrado intencionalmente contra civis não combatentes, com o objetivo de promover algum objetivo ideológico, religioso e político. Eu grifei promover porque eu tenho uma tese minha bem interessante, que vem desde o pensamento anarquista, vamos entrar um pouquinho na história, porque também é minha produção, eu tenho que valorizar. O terrorismo é um ato de propaganda. Ele não consegue, de certa forma, 11 de setembro, afetou os Estados Unidos, chocou o mundo, mas ele não afetou a estrutura econômica dos Estados Unidos naquele momento. Morreram determinadas pessoas, caiu a Torre Gêmea, mas ele propagou o que poderia ser feito e divulgou isso, o sentido de perda de segurança. Quando, e em caráter menor, eu cometo um assassinato a policiais hoje no Rio de Janeiro, eu estou fazendo um ato de propaganda do terror. O terrorismo é, de certa forma, uma forma de propaganda. Não sei se os senhores me entendem, mas é bem interessante pensar dele dessa forma. Quando eu me sacrifico, como eu pratico um ato que tem que ser muitas vezes extremamente midiático, que a mídia hoje nos leva a todos filmarem ao mesmo tempo aquele ato, o terrorismo é um ato de propaganda e atinge diretamente a sensação de segurança da nação. Faz com que, economicamente, esta nação comece a gastar mais dinheiro para conter esses atos terroristas. E, ao fazer isso, afeta economicamente o país. Por favor, mudem. Mudem para mim, por favor. E aí eu sigo um conceito de um livro. Se os senhores não baixaram, a Marinha fez a... Existe em inglês. Existe tradução em inglês. Mas a Marinha fez o grande favor de traduzir em português e está no site da EGN, mas se os senhores colocarem Guerra Além dos Limites no livro dos senhores, os senhores vão ter um livro maravilhoso feito por 2 coronéis chineses, o Liang e o Wang. Eles, após, eu vou falar posteriormente, na Guerra da Iugoslávia, após o bombardeio da embaixada chinesa na Guerra da Iugoslávia por mísseis Tomahawk americanos, eles fizeram um livro que é fantástico, já ultrapassado de certa forma, mas eles falam formas de combate a uma grande nação. Como vencer o inimigo, como destruir o inimigo. E o conceito que eles usam de terrorista já é diferente do sentido da propaganda.
O conceito que eles usam é o terrorismo é a dominação pelo terror. Esta dominação verifica-se em atos violentos cujo fim é semear o terror. O terrorismo consequente procura coagir e pressionar os governos ou a sociedade em geral para impor aos seus apelos e às suas proclamações. Voltando à ideia da propaganda, mas ele trabalha o terrorismo como arma. Esse livro é fantástico, ele trabalha o cyberterrorismo, que é uma coisa que devemos levar em consideração, e ele trabalha o narcotráfico como forma de recurso, ele trabalha o Estado Maior Conjunto, ele faz uma análise de uma guerra moderna e, senhores, esse livro, a primeira tradução foi em chinês e em árabe. É um livro que tem que ser um manual para ser lido nas escolas principais. É um livro que todos devem ler. E uma leitura extremamente fácil, muito fácil. Muda para mim, o terrorismo geralmente, que nós temos que ter em consciência, resulta de um fenômeno multicausal. Talvez Israel sofra muito com o terrorismo árabe, com o Hamas, com o Hezbollah. Talvez o Hezbollah não nos atinja, talvez o Hamas não nos atinja. Eu tenho que conhecer quais são os grupos, quais são as causas que levam aos ataques. E o que temos que ter em consciência é que o terrorismo é um assunto multicausal. Por ser multicausal, eu preciso de uma equipe também multidisciplinar para estudá-lo. Eu preciso dos universitários, eu preciso da Polícia Militar. Ah, mas não precisa da Polícia Militar só do Rio de Janeiro, eu preciso da Polícia Militar do Ceará. Eu preciso da Polícia Militar de Belém, que pode ter uma outra resposta, uma outra vivência. Uma coisa que eu estava discutindo hoje e que os estados também têm que ter essa convivência. As nossas polícias têm que trocar informações porque elas têm culturas parecidas, mas não são idênticas. E essas informações são importantes. Os exércitos têm que trocar informações mundialmente porque eles têm vivências e essas informações são importantes. A troca de informações é uma das formas de combater a ideia e conhecer esse fenômeno multicausal. O terrorismo é um fenômeno. Mas começou quando? Começou com a invenção da dinamite. Dizem que Sansão, quando derrubou o templo, também fez um ato terrorista. Os movimentos sociais. O ludismo, a quebra de máquinas, é um ato terrorista na fábrica, porque achava que a fábrica tirava emprego. Mas foi facilmente debelado, porque as máquinas, quem destruía as máquinas iam ser demitidos, iam ser presos. Então tinha uma ação objetiva. Eu tenho a propaganda da ação e o anarquismo, nós vamos ver depois, a guerra revolucionária, o terrorismo islâmico. Essa pequena história do terrorismo eu vou falar aqui de uma forma sintética. O terrorismo é um fenômeno vinculado a diversos... Historicamente, o chamado terrorismo não é um fenômeno de hoje. Está ligado a conflitos em que, muitas vezes, é difícil identificar quem é o terrorista e quem é o combatente da liberdade. Os terroristas de uns são os combatentes da liberdade de outros. Por isso da propaganda. Quando eu faço um ato de terrorismo, eu tenho que atingir a quem eu fiz o ato e as pessoas na minha retaguarda, a quem me considero que eu pertenço, achar que meu ato foi relevante para que eu crie e germine mais pessoas para o meu ato. Então, psicologicamente, quando eu pratico um ato terrorista, eu tenho que afetar o meu inimigo e o meu ato, ao afetar o meu inimigo, eu tenho que atrair outras pessoas para o meu ato, para a minha ação. É propaganda. Um livro fantástico, comprei pela Amazon, ele fala uma história do terrorismo anarquista, porque os anarquistas foram o primeiro que consideraram o terrorista como uma coisa chamada propaganda. O movimento anarquista considerou o terrorismo como uma propaganda. E Mikhail Bakunin, um grande anarquista, intelectual, e pregava o terrorismo, as ações deviam inflamar o espírito de revolta, acreditando que o sucesso das ações iam atrair pessoas para o movimento terrorista. No entanto, temos que pensar o seguinte: existe uma faca de dois gumes, existe uma outra reação. Quando você começa a atingir civis, crianças, talvez o seu ato consiga ter uma reação negativa mais do que a positiva que você espera. E ao fazer isso, pode prejudicar o seu ato. Então, muitas vezes, a forma de ser freado o movimento anarquista terrorista foi justamente isso. Vou explicar aos senhores. Os jornais franceses, aos atos terroristas
tão grandes em atentados, inclusive em Barcelona, quem pegar a revista O Malho repetia, de caráter mundial, a imprensa divulgava com muita intensidade os atos anarquistas. Muita intensidade em todo o mundo, os atos anarquistas eram divulgados com bombas, assassinatos, e dessa forma eles ganharam notoriedade. Uma das formas de combater, diminuir essa ação anarquista foi diminuir a notoriedade do ato. Então, tentar diminuir a notoriedade do ato, do movimento terrorista, foi uma forma, no final do século XIX, início do século XX, para combater o movimento anarquista. Essa foi uma das formas encontradas, claro. Mas também uma das formas de perpetuar o medo com as palavras é muito interessante. Gavrilo Princip foi o homem que matou o Ferdinando do Império Austro-Húngaro em visita a Sarajevo, e ele foi preso, mas ele falou exatamente o que o terrorista gostaria de pregar, ultrapassar com sua morte e com sua prisão a sua ação. Os nossos fantasmas caminharão em Viena e perambularão pelo palácio, assustando os senhores. Eu fiz esse ato. Quem garante que toda a sua segurança vai garantir que esse ato não se repita? Talvez a sua segurança, e talvez esse ato não vá se repetir, mas o medo disso acontecer gera uma mobilização muito grande. Propaganda. Como o terrorismo foi conhecido? Se os senhores, existe online, os senhores podem baixar, Émile Henry, em português, é defesa de um terrorista. Em espanhol, está como defesa de Henry, na enciclopédia anarquista. Ele faz sua defesa, ele era um dos grandes terroristas espanhóis, ele faz a sua defesa dizendo que como estavam sendo combatidos os terroristas anarquistas no século XX e século XIX. Chicago, eles eram enforcados, decapitados na Alemanha, estrangulados em Xeres, fuzilados em Barcelona, guilhotinados em Paris. Nossos mortos são muitos, mas vocês não foram capazes de destruir a anarquia. Baixem, quem quiser estudar, baixem a defesa de um anarquista. É um trabalho fantástico, porque ele comenta várias possibilidades, mas no final ele fala assim, estamos perdendo. Claro que o ordenamento jurídico do século XIX, que permitia uma ação efusiva, matando quem eles encontravam, acabava, de certa forma, sendo extremamente radical. Coisa não hoje possível no nosso país. Hoje em dia não podemos, com ordenamento jurídico, a condenação em morte, principalmente no Brasil. Lenin vai ser contra esse movimento, porque ele vai entender que o movimento anarquista de terror destrói o tipo de revolução que eles querem, porque faz com que a população não apoie o movimento. Quando o movimento anarquista de terror começa a fazer explosões, faz com que a população não apoie esse movimento. Não posso até desprezar a ideia dele, porque eu posso até pensar que muitas situações de crime organizado, muitas formas de conquistar corações e mente de uma população, pode passar com a propaganda negativa dos atos terroristas. Quando eu pratico um ato terrorista, essa propaganda, eu fazer a propaganda negativa desse ato, eu posso conquistar uma grande quantidade de pessoas para o meu lado. É isso. Mas voltamos ao livro Guerra Além dos Limites. Ele faz um estudo fantástico sobre a guerra e sobre as formas de como praticar. Mas por que ler Guerra Além do Limite? Porque ele não fala como combater o terrorismo. Não, mas como eu falei desde o princípio, ele fala como praticar um ato terrorista. Como você agir como terrorista. Como você pode atingir economicamente uma nação como terrorista. Então, se eu tenho essa noção de como eu posso fazer, eu tenho a noção de como combater. Eu tenho que pensar como inimigo sem ser como ele. Eu tenho que conhecer o inimigo e me conhecer. São lições antigas, parece frase solta, mas são frases muito eficientes. Essa edição tem no Amazon, mas a edição, se os senhores colocarem no Google, tem da Escola Naval em português. Então, eles sugerem o significado alternativo para um confronto militar direto, incluindo uma política internacional de guerra econômica, o terrorismo econômico, eles acabam pregando, ou
eles pregam contaminação que é um terrorismo de grandes áreas de plantação, grandes plantation. Eles pregam ataques a infraestruturas de nações, às redes digitais. Eles trabalham uma série de formas de terrorismo que são muito interessantes e muito palpitantes. Embora o livro escrito em 99, nós temos cyber-ataques constantemente, que são atos terroristas também. Eu tenho que conhecer isso para saber que eu tenho que ter uma central para divulgar isso, eu tenho que ter um trabalho de estudo sobre esse tema. Vou deixar, porque está em palco a ideia do terrorismo islâmico, eu vou falar agora um pouco sobre o terrorismo islâmico. O Islã é extremamente rico de mensagem e de cultura. É possível que o Aristóteles, o livro de Aristóteles chegou no Brasil, na América Latina, nossos amigos da Espanha e Portugal sabem disso, via a Península Ibérica. Andaluz era um reino extremamente rico e a cultura islâmica é extremamente rica. Quando ela se tornou fundamentalista? Para conhecer o inimigo, para a gente conhecer o que eu levo um grupo a ser fundamentalista ou não, e como é o choque de civilizações, eu vou deixar a parte final da nossa palestra. Hussein Massaoui, desculpa, não sei Massaoui, ele tem uma frase do Hezbollah, ele tem uma frase bem engraçada, mas isso é diretamente para o Estado de Israel, mas mostra a questão da minha preocupação. Não estamos lutando para que vocês nos ofereçam algo, estamos lutando para te eliminar. Pensando no mundo islâmico, pensando na cultura islâmica, a globalização afeta diretamente o modo de vida da cultura islâmica também. Muitos grupos radicais acabam tentando se vingar do Ocidente por tentar mudar o meu estilo, o meu modo de vida operante. Mas são todos esses grupos? Não. O mundo islâmico também é muito complexo. Se eu for falar que todos nós somos cristãos, eu vou falar uma coisa, e eu falo do ponto de vista do Brasil, extremamente complexa, porque existe aqui, eu descobri recentemente em Araruama, uma igreja católica ortodoxa brasileira. Eu nunca tinha visto essa igreja, e o cristianismo é muito complexo aqui no Brasil também, o islamismo também. Então nós temos que conhecer as vertentes. Quem estuda bem isso é Michael Mann, no livro Incoerente Império. Ele fazendo a crítica à ação americana. Em português existe. Está no Amazon e outros idiomas. Só para a gente entender um pouco, a religião islâmica é algo complexo. É uma doutrina, uma ideologia e uma ciência. A vida do islamismo rege cada momento do muçulmano, da pessoa que acaba ligando a cultura. O Islã é, de certa forma, uma religião que aborda todas as partes do cotidiano da vida da pessoa. Alguns mais radicais, outros não, dependendo do seu segmento. Só atenção numa coisa para a gente pensar, porque o nosso tempo é, às vezes, bem curto para essas palestras. Como se divide a estrutura religiosa de um segmento islâmico? Primeiro, uma mesquita. Existe a mesquita aqui, ali na Tijuca, excelente, uma mesquita sunita, eu mesmo visitei, existe um restaurante em cima, você é super bem recebido. Ela tem um sheik ou imã, e tem um coordenador religioso, e tem um controle das mesquitas. Teoricamente, possa ser alguém que pega em refúgio e frequente a mesquita, ou não, mas ela tem um controle maior. As mussalas são uma coisa extremamente interessante, porque ela não tem um sheik. E, por não ter um sheik, não tem um controle mais rígido. Em todos os países dos senhores isso acontece. Vários grupos de estados islâmicos acabam financiando o surgimento de mussalas. Os senhores não sabem, temos uma mussala em Paraisópolis. Temos mussalas na Rocinha. E, com certeza, as mussalas não são núcleos de terroristas, mas não existe um controle rígido de quem frequenta. E elas ocorrem e se instalam em comunidades extremamente carentes, socialmente vulneráveis. E o centro de divulgação. Quem vai na Feira do Livro sempre recebe um Alcorão. Se vocês já prestaram atenção, existe sempre barracas, que é uma coisa normal, porque também se distribui Bíblias
os gideões, todos nós temos, inclusive os rapazes têm, eu tenho Bíblia Católica, que se distribui. É um centro de divulgação de passado de valores. As mussalas, elas, de certa forma, merecem um melhor olhar, porque na mussala eu posso, como elas estão em locais socialmente vulneráveis, eu posso ser um local de recrutamento mais intenso. Então, eu tenho que conhecer o que é uma mussala. Estou condenando elas? Não. Mas elas não têm um sheik, não têm uma estrutura eclesiástica que controla. E elas, no Brasil, estão em locais socialmente vulneráveis. Inclusive, se eu não me engano, existe uma mussala em Fortaleza. Só coloquei como forma de demonstração rápida, sunita e xiita. Não é tão simples assim. Cada grupo islâmico se divide em vários segmentos. Me interessa muito conhecer um segmento específico, que é o arabismo e o salafismo. São extremamente radicais. A Al-Qaeda é salafista. O ISIS tem muito segmento arabista. São islãs radicais e que principalmente acreditam que os territórios conquistados pelo Islã, esses territórios não podem permitir outra religião. Ou se permitir outra religião, tem que pagar uma taxa. E essa taxa é regulamentada pela Sharia, que é um instrumento jurídico bem antigo. O arabismo, ele é extremamente radical no sentido das suas opiniões. Ele é contestado em vários locais. Algumas de nossas mussalas, existem várias pregações arabistas, e principalmente a de Paraisópolis, o que é uma coisa complicada, porque são bem radicais. Não vamos dizer que eles vão fazer terrorismo, mas todo o radicalismo já é um caminho para isso. Paraisópolis e São Paulo. Só um detalhe, a Arábia Saudita, estamos tendo uma revolução na Arábia Saudita bem interessante com o novo sheik, mas a Arábia Saudita, ela é uma grande financiadora do pensamento arabista. O arabismo foi acolhido pela família Saúde na Arábia Saudita e ele se espalhou graças à família Saúde, graças ao petróleo, e ele tem crescimento nacional. O salafismo é menos radical um pouco, ele está ligado ao movimento da Al-Qaeda. Eles conseguiram, de uma forma interessante, mudar. Senhores, as células religiosas, as células das mussalas, se os senhores pegarem no país dos senhores, se os senhores pegarem um mapa e colocar as mussalas e vocês casarem as células terroristas da Al-Qaeda, principalmente na Europa, são bem próximas. Se você fizer esse movimento de rede, você vai ver que são bem próximos. Você vê as mussalas da Holanda e você vai ver de onde estão partindo os jovens que vão para o ISIS como voluntários. Então, o interessante do movimento islâmico é que a religião se casa muito com os movimentos radicais. Elas estão interligadas. Ninguém se suicida esperando outra vida, se não tivesse fé nessa outra vida. Então, ele é um homem de fé. É um propagandista, mas um homem de fé. No caso, diferente do anarquismo, ele não está fazendo uma propaganda para tomar conta da nação. Ele está fazendo propaganda para não mexam com a minha estrutura. Eu vou fazer o meu Estado, eu vou aplicar uma lei e vou manter a estrutura da minha lei. Posso até progredir, mas não mexam com a minha estrutura. Eu faço ataque porque você tenta influenciar psicologicamente as minhas mulheres, as minhas crianças. Então, eu quero manter a minha identidade. O arabismo permite que isso seja mais radical. E o salafismo também. Grupos radicais islâmicos, só levantei alguns interessantes. Existem os grupos xiitas que têm uma conotação muito menos globalizada do que os sunitas. Então, por exemplo, o Hezbollah está em guerra hoje, direto na fronteira contra Israel. O Hezbollah é um partido hoje reconhecido. Al-Houthi está numa guerra uma guerra que está sofrendo pressão da Arábia Saudita de uma forma intensa. São grupos xiitas, radicais xiitas, mas que, teoricamente, não fazem nenhum ataque fora do seu contexto do Oriente Médio. Com certeza eles possam fazer um ataque à comunidade israelense, o Hezbollah. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então nós podemos ser um palco, se tiver uma forte comunidade israelense. Podemos ser um palco, não um alvo, mas um palco de um ataque terrorista. Agora, os sunitas têm uma capacidade de multiplicação de radicalização muito intensa.
Boko Haram, Hamas, Al-Qaeda, ISIS, e via internet eles conseguem atingir muitas pessoas. Às vezes uma pessoa em casa, com série de questões de uma estima baixa, sofrendo bullying, e acabem entrando na internet e conversando com pessoas desse grupo, acabem sendo um lobo solitário no futuro. É interessante, ele pode fazer um atentado e falar que é do ISIS ou da Al-Qaeda, e a Al-Qaeda vai aceitar que é deles. Então, eles conseguiram fazer uma coisa que, para o mundo atual, é extremamente interessante. Eles transformaram em franquia o seu grupo, a ação terrorista. Ele assume, querendo ou não, sem participação ou não, aquele ato terrorista como dele. E se ele falar que é do ISIS, vai ser altamente aceito. O que vai ocorrer com isso? Eles conseguem aumentar a sua pressão mundial, sem gastar. Mas claro que nós temos que acompanhar o movimento dos bitcoins, das criptomoedas, nós temos que acompanhar quem financia esses grupos. E aí, voltando, eu tenho ele, e já está ultrapassado, o manual de treino da Al-Qaeda é muito bom. É muito bom para vocês pensarem como eles se treinaram. Ver como o inimigo se treina é uma maneira como você pode agir contra ele. Existe, esse manual, existe no... Eu acho que é no Cielo, tem o manual, e você pode baixar. Quem não conseguiu, eu tenho baixado, eu posso passar depois, passo meu e-mail. Governos islâmicos nunca foram e nunca vão ser estabelecidos por meio de soluções pacíficas e conselhos de cooperação. Eles são estabelecidos como eles sempre foram, por caneta e uma arma, pela palavra e a bala, pela língua e os dentes. A própria expansão islâmica não foi uma expansão pacífica, né? Nós tivemos, em Portugal, o famoso Mata-Mouros, nós tivemos uma expansão extremamente guerreira do movimento islâmico. E também educativa, porque quando eles ocupam espaço, eles tentam formar e transformar aquela região em situações islâmicas, em população ligada ao mundo islâmico. Eles pretendem passar a sua cultura. É a ideia de treinamento. A Al-Qaeda tenta colocar essa história como um momento de ação. A partir do momento que, no manual deles, eles pregam que a violência, a ação, não pode ser deixada de lado para o diálogo. Eles não consideram o diálogo, consideram a ação. Vamos falar um pouco da ideia de jihad. A jihad não é um erro muito grande. Vou falar uma coisa como historiador, como medievalista, que eu gostava de estudar a Companhia de Jesus. Guerra Santa não é um termo islâmico. Guerra Santa é um termo cristão. É um erro falar que Guerra Santa é um termo islâmico. A jihad é uma ação. A jihad, ela não está limitada ao combate. Ela está limitada a uma ação. Tanto que, se vocês visitarem a mesquita de Curitiba, que é uma mesquita xiita, ou a mesquita de Foz, que é uma mesquita, tem sunita e xiita, a mesquita aqui, eles vão perguntar, qual é a sua jihad? Coronel Fábio, qual é a sua jihad? A minha jihad é manter a ordem e a segurança pública. Essa é a minha ação. Então, a minha ação é minha jihad. Existe um erro quando eles colocam e trabalham a jihad como uma ação violenta para defender o mundo islâmico. Teoricamente, defender o mundo islâmico. Então, a jihad, pela Sharia, está ligada a regras restritas. Deixa eu contar uma coisa para os senhores. Eu fiz isso. Eu gosto de estudar terrorismo, gosto de estudar guerra de contra-insurgência, gosto de estudar guerra contra insurgência em Portugal. Eu trabalho redes sociais, nós vamos ver depois. Quem estuda terrorismo tem que ler islâmico, tem que ler o manual da Al-Qaeda, mas tem que ler o Corão. Quem é você que estuda o terrorismo islâmico e nem sequer abriu o Alcorão para ler? E tem várias versões. Quem é você que tenta entender o povo árabe, por isso que a gente tem que se multidisciplinar, e não abriu a Sharia? Até uma menina estava falando que o Estado Islâmico joga homossexuais do alto de prédio, não sei se vocês viram isso. E eles estão seguindo a Sharia, porque na Sharia fala que deveriam jogar homossexuais do alto de uma torre. Mas não tinham torre. Então eles usavam o prédio como objeto, eles adaptaram. Então você tem que entender a mente da pessoa para entender como é que eles agem. Mas você tem que ler. Por isso que tem que ser uma coisa multidisciplinar. Sem multidisciplinar, você não entende. Assim como não só o terrorismo islâmico,
Existe o terrorismo hindu, que muito preocupa os paquistaneses. Existe o terrorismo do Tibete, que muito preocupa os chineses, mas o ordenamento jurídico chinês é mais severo. Isso ele consegue facilmente acabar com essas ações. Voltando, o califado e a Sharia. O califado é justamente o instrumento jurídico, é o Estado Islâmico, e a Sharia é a lei. Quando se instalou o califado e a Sharia no Estado Islâmico, eles estavam seguindo um pensamento medieval, que pode ser estudado para se entender os passos dessas pessoas. Só um passo para a gente entender uma coisa. O grande boom do terrorismo islâmico começa a ocorrer, primeiro com a invasão soviética no Afeganistão. O Afeganistão se invade, se luta desde o tempo dos ingleses, não é porque é uma terra muito aprazível, acredito que seja, mas muito pelo ópio, muito pelas infinitas plantações de papoula, muito pela rede internacional que ela passa, muito pela Rota da Seda que passa por eles. O Partido Baath é um partido interessante, foi criado o Partido Nacionalista, onde eu tenho Saddam, onde eu tenho Bashar al-Assad, onde eu tenho partidos, onde o Estado Islâmico é criado. O Leviatã Islâmico, eu tenho um governador forte que mantém todos os grupos radicais sob seu controle. Ao você tirar, esse livro é muito bom, porque ele fala exatamente, ao você tirar esses grupos que entendiam a lógica local e demorar de colocar outro grupo, você soltou vários monstros que estavam presos, vários grupos radicais. Não vou ser contra a guerra ou não, mas ao tirar, e o que Putin fala de Bashar al-Assad, ao tentar tirar Bashar al-Assad, criou uma grande confusão. O que era não sou fã, o livro verde dele até é interessante, do Gaddafi, interessante, não, bem bobinho, mas foi lido durante muito tempo no Brasil, eu tenho ele. Gaddafi conseguiu fazer um acordo com a Europa, onde tinha vários resorts nas praias do Líbano, onde tinha um progresso muito grande da Líbia, onde tinha um progresso muito grande na região, onde europeus iam passar as férias, hoje não é possível mais. A queda dele como Leviatã, como Estado forte, permitiu vários grupos se arvorarem. E aí, com o petróleo, com o gás, esses grupos ganharam uma notoriedade. Mas uma coisa que me chama bastante atenção, que a política de modernização do Estado Islâmico, que aconteceu nesse século, passou pela modernização da internet. O mesmo que trouxe várias notícias e informações para o Estado Islâmico, foi o mesmo que fez com que eles tivessem conotação e ganhassem novos voluntários e alistamento de caráter mundial. A China também sofre com o terrorismo islâmico, porque existem algumas províncias chinesas que são, em grande maioria, ligadas ao movimento, à população islâmica, e com algumas tentativas de emancipação. Mas, de novo, o ordenamento jurídico da China não permite que se faça muita coisa. Existe uma campanha mundial em alguns países, principalmente da Ásia, que são os antigos tigres asiáticos, a Indonésia é muito forte nisso, que é um combate ao arabismo. Eu digo não ao arabismo, não ao radicalismo. É uma forma também de propaganda contrária. Nós temos poucas ações, grupos terroristas com pouca influência em algumas nações do Sudeste Asiático ligado ao Islã, mas pela propaganda que as próprias monarquias locais fazem, porque são locais de turismo, são locais que eles ganham de outra forma e não estão muito ligados ao petróleo. Os países da Europa e no Brasil, principalmente, nós temos que ter um controle quanto à imigração, de certa forma, não discriminarmos a grande quantidade de imigração. Eu acho que é uma coisa que as pessoas merecem refúgio, mas eu tenho que ter o controle sobre o refúgio. Eu tenho que ter o controle. Eu passo pelo reconhecimento de face, pela troca de informações. A Europa, nesse momento de imigração, sofre uma questão bem séria, porque ela está tendo uma diminuição demográfica da sua população de uma forma intensa. E está recebendo massas muito grandes de grupos islâmicos, e eu tenho que ter o controle de todas essas pessoas que estão entrando. Talvez eu tenha uma mudança étnica e religiosa na Europa nos próximos anos. Eu não estou falando por ser xenofobista, não. Eu estou apenas usando um pensamento geográfico. E aí, vamos à nova jihad, a jihad mais violenta. Esse livro vem trabalhar de uma forma fantástica. Por quê? Porque ele trabalha
que a jihad atinge os miseráveis, tanto nos campos dos palestinos, quanto nas nossas comunidades que possam atingir. Onde há vulnerabilidade para nascer um movimento radical? Onde o Estado falha em ser Estado. Onde naquele lugar, tanto no Brasil o traficante atua, nas comunidades também o Islã, comunidades radicais podem atuar de uma forma mais incisiva. A pobreza é o que traz a alma para a jihad. O Estado é ausente ali. Por isso que temos que trazer de novo o Estado como forma de discussão. Vamos conhecer o inimigo um pouco. Gosto muito do Conselho Europeu e, graças a Deus, nós temos uma comunidade de escolas de guerra, temos a Espanha e Portugal participando. Eles têm a estratégia em 4 pilares. Isso é muito importante para a gente entender. Prevenir. E aí, quem tiver entrar no site, eles detalham como ele pensa como prevenir. Proteger as pessoas. Eu tenho que me antecipar. Eu tenho que proteger as pessoas. Eu tenho que perseguir os grupos que fizeram esses atos. E eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que dar uma resposta cortando financiamento, quebrando as células, eu tenho que dar uma resposta. E o Conselho Europeu colocou esses 4 pilares como uma forma de combater o terrorismo. Claro que ele se diversifica na ação de cada país especificamente. Eu coloquei como uma forma de considerar extremamente válido a ação que estão sendo feitas. Mas eu acredito que 11 de novembro nos traz ainda muitas lições. Nós temos que ter interação entre as agências. O maior impedimento para que todas as fontes de análise aconteciam é que cada agência de inteligência guardava suas próprias informações e não repassava. A grande falha de 11 de setembro foi que as agências não se interagiam. A grande falha. A grande falha foi que as informações eram descredenciadas por uma ou outra agência. E o fracasso desse compartilhamento de informações foi vital para o êxito do ataque de 11 de setembro. É nosso. Às vezes eu tenho uma informação e não quero passar para os outros. Às vezes eu tenho uma informação e não quero repartir. É nosso. Eu sinto que a informação é minha. Mas quando eu estou agindo de uma forma nacional, eu não posso guardar a informação. Eu tenho que circular dentro da minha rede de informação. O que acontece na Polícia de São Paulo, o que acontece no Rio de Janeiro, tem que ter compartilhado. Esse compartilhamento de informações é essencial para o primeiro passo de combate. Porque ele tem que ser interpretado posteriormente. Então, essas informações têm que circular. Normalmente, a coleta desse tipo de informação sobre terrorismo foi vista como uma responsabilidade da comunidade de inteligência. E, portanto, no dia 11 de novembro, havia pouco ou nenhum envolvimento de entidades estatais, né, e locais na execução. O que aconteceu com o 11 de setembro? Acreditavam a Polícia Municipal, a Polícia Municipal, a Polícia Estadual, tinha informações de terroristas, de árabes treinando como pilotar aviões e não repassou essas informações para o centro de inteligência, porque acreditava que aquilo era uma coisa que não era interesse deles, deixa o cara treinar. Era uma coisa estranha, que poderia ser repassada para ser processada. Essa troca de informações hoje já existe. Naquela época, não. Naquela época, permitiu que, se vários grupos de árabes treinassem a pilotar Boeing, várias pessoas entrassem sem controle, várias pessoas alugassem apartamentos e essas informações tinham que ser trocadas. Então, isso não é só dentro de uma nação. Isso tem que ser trocado de uma forma internacional, porque o combate ao terrorismo é um combate de uma forma global. Então, se eu tenho essa nossa rede que nós estamos tendo agora, essa nossa rede tem que ser o primeiro caminho, como vamos trocar informações entre as agências de inteligência. Apenas podemos ter outro tipo de troca de informações, podemos ter controle de reconhecimento de face em cada pessoa que entra no nosso país. Esse controle de reconhecimento de face, eu tenho que trocar banco de dados? Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Eu tenho que ter um grupo de trabalho, GT, para já está bem evoluído, mas para afinar mais essa troca. A internet é outro centro interessante de captação e de comunicação de terrorismo. A internet
é a maneira mais eficaz de propaganda hoje dos grupos terroristas. E elas são bem intensas. Uma brincadeira que os senhores podem colocar no Brasil, e os nossos amigos da América Latina, coloque Jihad Brasil. Os senhores vão ver a quantidade de sites de Jihad Brasil que existe, Facebook. Aí vocês podem pedir amizade, perguntar como é que faz, é legal. Por quê? Porque é muito claro, mas por ser muito claro, eu também posso acompanhar. Eu tenho que ter um método de saber como eu vou acompanhar esse movimento na internet. Aí entrou as redes sociais. E as redes sociais, e se eu estou fazendo propaganda, eu estou aparecendo demais. Hoje, os crime organizado posta em redes sociais e tem Facebook, que é fácil acompanhar. O grupo terrorista também, porque é uma forma de captar. Então, não precisa ir na Deep Web. Um Facebook, um LinkedIn, você consegue filtrar e acompanhar. E por isso eu consigo antecipar a captação de pessoas, a captação de novos membros e o discurso. Vou mostrar isso no final. Como trabalhar redes sociais? Eu tenho aí uma sorte minha, e eu lutei para trazer de volta para a ESG, nós saímos e voltamos. Eu tenho o Major Luiz Américo, que é estatístico e trabalha em análise de sistemas. Nós pegamos um programa gratuito chamado GEF, e o GEF, ele faz o quê? Nós modificamos ele, os senhores podem modificar do país dos senhores, ele trabalha em PHP, e usei um filósofo chamado, um antropólogo chamado Frederic Barth, que ele fala o seguinte: um grupo só não interessa, um grupo homogêneo não me interessa estudar, interessa quem está na fronteira. Se eu tenho um grupo, senhores, todo azul, não me interessa ficar estudando profundamente ele, mas me interessa o verde que está no meio do grupo todo azul. Os senhores entenderam? Quando eu pego um banco de dados, que eu tiro do Facebook, agora deu até uma causa, uso de bancos de dados, mas eu trago fontes abertas, mesmo de forma manual, levanto fontes abertas, eu trago entrada de pessoas no meu país, eu pego esse grande banco de dados e caso ele, eu vou descobrir pelas opiniões, pelos conceitos, pelas palavras-chave que ele fala no Facebook, o que esse cara é, que grupo ele é. Se aqui está todo mundo do Real Madrid, o que esse cara do Barcelona está fazendo aqui? Pode ter casado com uma pessoa, pode ser um cara vira-casaca, ou pode ser um cara infiltrado. Então, o estudo das redes sociais me permite um posicionamento à frente. Eu permito saber quem é quem e quem estranho está no grupo. Tipo o patinho feio no meio do grupo. E o GEF é uma propaganda livre, os senhores podem baixar. Custa você reprogramar ela para atender várias fontes, porque ela recebe várias, eu colocar ela como várias informações, custa. Precisa de um grande programador de PHP e um analista de banco de dados. E eu tenho um estatístico que ajuda a fazer isso. Nós apresentamos esse trabalho na China, de uma forma de controle e combate à rede. Nosso trabalho foi premiado. Eu e o capitão Luiz Américo. O que possibilita essa análise de redes? Ora, usar análise de redes sociais para ajudar a prevenir os ataques terroristas é uma das análises mais conhecidas, foi realizada retroativamente, após isso, como prova de que eu podia mapear todas as pessoas. Esse cara, Valdis Klebs, os senhores podem colocar na internet, é um dos gênios que hoje trabalha terrorismo e análise de rede. Ele é um gênio, porque ele foi a pessoa que, pela primeira vez, mapeou toda a estrutura do movimento de 11 de setembro e quem era quem naquele movimento e conseguiu fechar o centro do movimento, porque das células terroristas, o chefe das células, que era o elo de ligação entre todas elas, não se suicidou. E a partir dele, eu consegui pegar as outras células. Então, o estudo que ele fez é livre, está na internet, análise de redes, usando código aberto, do 11 de setembro, ele conseguiu mapear quem eram os cabeças da rede e quem eram os homens, os agentes suicidas. Ao mapear toda essa ligação, ele mapeou uma coisa muito importante, que foi a rede de apoio. Ninguém ia para os Estados Unidos sem uma rede de apoio de residência, de casa, pessoas que compraram comida para eles. E a comida, ainda mais o terrorismo islâmico, mas tem que ter um preparo especial, então tem que ter um tipo de cara que está comprando aquele tipo de pessoa, quem está fornecendo. Todo esse entorno, por isso,
também financeiro, como entrou o dinheiro lá. Por isso o narcoeconômico é interessante a gente captar toda essa rede. Se tivesse esse trabalho feito em fonte aberta, porque eles todos tinham cartão de crédito, eles todos compravam comida islâmica, eles todos chegaram a procurar, se vocês lerem o livro dele, procurar comida islâmica na internet, comprando em grande quantidade, porque eles ficavam em aparelhos, em casas, ficavam guardados e ficavam comendo, comprando comida específica. Tudo isso ele conseguiu levantar na internet. Ele foi convidado pelos Estados Unidos, pela CIA, para continuar fazendo esse trabalho em grandes mapas. É uma falha no processo dele. Por quê? Existe um grande problema, porque são nós demais. Eu não posso pensar só porque você está vendendo comida árabe para o terrorista, que você é um terrorista também. Óbvio. Eu não posso fazer essa ligação imediata, mas eu posso mapear. E eu preciso, então, de uma outra forma. Isso é um método que a gente estava tentando trabalhar anos anteriores, até com alguns estagiários do CE, daqui da ESG. A gente pegar esse grupo multidisciplinar e ele começar a interpretar as pessoas para que eu interprete cada pessoa e saiba até que nível essa pessoa pode estar comprometida, ou até que nível essa pessoa é apenas um vendedor de esfirra, até que nível essa pessoa alugou a casa, mas até que nível esse cara forneceu arma. Opa, esse cara é mais interessante. Então, apesar dos grandes nós que eu posso falar, eu posso fazer nós seletivos. Preciso de um... Os Estados Unidos tentou fazer um grande banco de dados gigante, com uma grande rede de computadores enorme, para mapear todos, de todas as formas. Eu sou mais humilde, ainda mais estamos num país mais humilde. Eu acredito que a gente possa, com uma equipe multidisciplinar e com focos segmentados, conseguir uma solução até tão boa quanto. Mas eu preciso de parceria, eu preciso de um major do Exército, eu preciso de um coronel da PM, eu preciso de uma doutora, eu preciso de um juiz, eu preciso, porque eu preciso de um embasamento jurídico, como eu vou entrar, mas eu preciso de uma pessoa da Marinha, eu preciso de doutor em Sociologia e conheço um cara que conheça alguma coisa de navegação, de portos, eu preciso dessa pessoa e essa multidisciplinaridade para analisar os dados me é interessante. A chave contra a propaganda, que é o terrorismo, é a prevenção de como ele vai fazer propaganda. Se eu tenho noção que o terrorismo é propaganda, eu tenho que precaver como ele vai pensar em fazer uma coisa de grande espetáculo. Por isso que os grandes eventos são sempre chave, porque o grande evento é um palco gigante para fazer um grande atentado. Outra coisa que me é extremamente interessante, que foi aplicado aqui, que é uma coisa que é o Centro de Comando e Controle. Já foi falado anteriormente, mas eu posso ter vários desses grupos trabalhando no ato. O socorro do bombeiro, do policial, no ato. Eu posso ter, então, várias agências trabalhando num único objetivo. É uma ideia que é muito cara. Cara no sentido que tem muito valor. Eu considero essencial se criar centros de comando e controle nacionais, mas não só eu tenho que ter o estadual e eu tenho que ter centros de controle municipais para criar essa grande rede. Não só contra o terrorismo, contra o narcotráfico, como segurança nacional. Os centros de comando e controle são entidades principalmente orientadas para a prevenção. Aí eu vou cortar um pouco a leitura, mas para esse fim a maioria dos centros de função atua como centro de retransmissão de informações, eu tenho a informação concentrada, eu retransmito ela, centro de colaboração para pessoal de várias agências, desde sanitário até qualquer tipo de ataque, eu tendo um núcleo bem grande. Facilidade de cooperação em diversos projetos, é importante, o Centro de Comunicação e Controle permite. Centros analíticos e centros de suporte de casos. Eu tenho também um centro de crise, quem teve a oportunidade de visitar, nós tivemos um grande amigo que trabalhou no Centro de Controle do município aqui, a gente visitou muito tempo, eu fiquei lá com ele, e o centro de crise, o centro de comando e controle é essencial para isso. Mas eu preciso que também, em cidades no Brasil, principalmente, como é muito grande, tenha centros de comando e controle nos municípios. A Guarda Nacionais, a Guarda Municipais tem que ter seu pequeno centro de comando e controle alimentando o grande centro. Isso tem que trabalhar em rede. Senhores, todo movimento terrorista, ele é em rede. Ele se organiza em rede. A rede é essencial. A prevenção também tem que ter uma organização em rede. A prevenção, se não estiver organizada em rede, ela está quebrada.
Uma coisa básica, mas é interessante, que alguns países não têm, mas a gente sente isso muito no Brasil. Os países da Europa têm, a Espanha, Portugal tem, eu não sei os outros países, mas se eu quero ligar para o bombeiro, eu tenho que indicar um número no Brasil. Eu quero pedir ajuda da polícia, eu tenho que indicar outro número. Eu tenho ter a ideia do número único é essencial, de socorro. Eu acho que o Centro de Comando e Controle, a ideia de um número único é essencial. Eu vou só apressar mais um pouquinho, nosso tempo já está se exaurindo. Todos esses métodos de contra-inteligência, inteligência, centro de comando e controle, formações interagências, são as bases de uma prevenção. Eu fiz essa árvore da base da prevenção. Depois vai ser disponibilizado para os senhores, eu acho interessante. Vamos ver o Brasil um pouquinho, para a gente terminar, eu achei interessante. Coisa que eu posso escolher na internet, que os senhores podem escolher agora. Deve ter colocado no Google Tradutor, eles botaram um crescente em cima do Estado do Pará e botaram uma frase do Alcorão, não é ordem e progresso. Mas foram feitos por brasileiros que acabaram entrando em contato com o grupo islâmico, que acabaram pela internet adorando uma causa. Eu tive em fonte aberta no Brasil uma coisa extremamente interessante, batendo com o que eu falei para os senhores. O sheik saudita, que por acaso é proibido de entrar em vários países, principalmente países europeus, veio aqui no Brasil, passeou por Paraisópolis, fez contato com um cantor de rap que se converteu ao Islã e criou em Paraisópolis e mostrou ele andando em Paraisópolis. Senhores, lembrando que Paraisópolis é muito forte o PCC. Ele teve um sheik andando em Paraisópolis, perto do PCC, e se os senhores entrarem, o PCC é uma facção criminosa no Brasil, se os senhores entrarem, entrem na internet, Hezbollah e PCC. Entrem. Os senhores podem ver que existem vários programas sobre isso. Eu posso permitir salas lá. E qual é o grande discurso que ele vai colocar? Ele dá a ideia da jihad, as jihad são várias, mas ele fala que tem pessoas morrendo pela jihad. Ele vai patrocinar a expansão de mussalas em comunidades carentes. Porque se você recebe um local de apoio e o Estado é ausente, esse local de apoio pode se tornar a sua própria vida, a sua própria maneira de praticar. Se você usar o rap para divulgar o Islã, interessante, né? Pode ser uma coisa perigosa. Pode ser uma coisa simples. Não vou ser xenofóbico, eu considero o Islã uma religião extremamente séria, mas é uma coisa que tem que ser chamada a atenção, porque é em comunidades carentes que eu cresço as mussalas. E em religiões de periferia, eu transformo o Islã numa religião de periferia. A tentativa de crescer em comunidades da América Latina, religião de periferia, mussalas, é um perigo a mais. Lembrando que, na América Latina, o fluxo de tráfico de drogas, ele é um fluxo e um refluxo. Se a droga sai, cocaína sai para a Europa, também entra ópio no mesmo refluxo. Quem domina as regiões do ópio, droga sintética, são grupos ligados, muitas vezes, ao radicalismo islâmico. Então, essa proximidade tem que ser chamada em alerta. Existe a resistência islâmica no Brasil, se eu não me engano, esse grupo é lá do Ceará. Os garotos andaram tirando foto com a Airsoft, e tiraram foto Airsoft, que bacana. Aí para aterrorizar aqui, até você saber que aquela pontinha vermelha é uma de brincadeira, muita gente não sabe. Aí tiraram, a guerra islâmica. Pô, cara, vocês não tem nada a ver. Vocês são filhos de católico, Padre Cícero estão islâmicos. Não, mas a propaganda é importante. Lembre-se, terrorismo é propaganda, internet é propaganda, o ataque terrorismo é propaganda. Resistência islâmica no Brasil, de novo. Aí já está ligado ao Hezbollah, a cor amarela, ligada ao xiita, ao movimento mais forte. Esse é forte em São Paulo, forte no Ceará. Também pregam divulgação, interessante, porém, sempre atenção. Uma conclusão só, senhores. Fundamentalmente, reconhecemos que não podemos prevenir ou proteger colocando uma patrulha na esquina da rua. Temos muitas pontes, estradas, hospitais, túneis, trens. Simplesmente não pode proteger todos os possíveis alvos terroristas. Ninguém pode proteger os possíveis alvos. É necessário encontrar os terroristas antes de realizarem seus atos.
Isso requer inteligência. E as diversas repartições administrativas de um Estado têm que ter uma parte importante nisso. A prevenção é de todos, do hospital ao Exército, à inteligência, à Operação Interagências Internacional. É de todos, não é de um. A polícia do Rio de Janeiro sabe muito disso. Quando o criminoso é atingido em um conflito, vai procurar o hospital, ele vai ter que ter a informação do hospital para saber que o cara está lá, está sendo tratado. Ele precisa dessa informação. E aí, mas eu comecei com alerta, dizendo que quem sabe a solução está perdido, terminar com alerta. Eu usei um filósofo. Quem luta contra monstros deve fazer com que, no processo, ele não se torne um monstro. Você tem que pensar, é do Nietzsche, você tem que pensar como inimigo sem ser como ele. Você tem que lutar contra ele, mas não fazer os atos da mesma forma que ele faz. Porque você é o agente do Estado. Você é diferente. Obrigado, senhores. Obrigado. Muito obrigado, Coronel Viana. Muchas gracias a todos por la atención. Pido a aquellos países interesados en preguntas que acenen con la mano en el aplicativo. Tenemos poco más de 15 minutos, entonces por favor las preguntas sean claras, precisas y concisas. De parte de Uruguay, ANEP, Chile, por favor, calen Uruguay su pregunta. No tenemos audio. No tiene audio desde Uruguay. Vamos a ANEP Chile, Fernando Duarte, por favor, enquanto se resolve el problema en Uruguay, o se envía la pregunta por chat o por WhatsApp. Por favor, Chile, su pregunta. No, no le oigo. No le oigo, Chile. De vuelta, Uruguay. De vuelta, Uruguay.
creo que volvió el organizador para CZDEM. Coronel Viana, a pergunta que vem do Chile fala sobre o problema da prevenção. Como a inteligência tem se comportado juntamente com as autoridades judiciárias para atuarem contra o terrorismo num contexto de um Estado democrático de direito. Bem, o que aconteceu, isso não falo porque não esteja envolvido diretamente, mas o que aconteceu nos nossos Jogos Olímpicos, nós tivemos alguns grupos que ameaçavam atos terroristas e teve que ter uma prevenção de reclusão dessas pessoas. Eu tenho uma questão interessante, não é pelo fato de que eu proclamo ser islâmico ou proclamo, ameaço jogar uma bomba, que realmente eu vá fazer. Mas naquele caso específico, quase um caso de exceção, era necessário que aquelas pessoas que se proclamavam fazer determinados atos tivessem e fossem, de certa forma, preventivamente recolhidas. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. No Estado Democrático de Direito, eu posso abrir a minha mussala, eu posso pregar o terrorismo islâmico, no sentido de defender o terrorismo islâmico, eu posso ser do Hezbollah ou ser brasileiro e ser a favor de qualquer outro segmento. É o direito dele. Mas, no Estado Democrático de Direito, eu tenho que, isso, ordenamento jurídico é bem sério quanto a esse respeito, eu tenho que respeitar o espaço do outro. Eu tenho que fazer a prevenção sabendo que o ato dessa pessoa pode atingir determinadas outras pessoas que não têm a ver com aquilo. A antecipação que houve no Brasil nos Jogos Olímpicos foi justamente isso. Vamos identificar quem está pregando o fato e vamos chamá-los, recolhê-los e identificá-los juridicamente para que a sua ameaça, que aí sim é um crime, ameaçando via internet, possa ser julgado e possa ser, por causa dessa ameaça, ser recolhido. Porque a partir do momento que ele pratica uma ameaça, o ordenamento jurídico cabe para ele. Uma ameaça internet, uma ameaça pública, o ordenamento jurídico cabe para ele. Se ele está na sua oração, ele pode até pregar para os seus próximos alguma coisa, mas ele não transforma a sua ação em uma ameaça efetiva, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser apenas um simpatizante. Mas se ele transforma o seu ato em uma ameaça efetiva, o ordenamento jurídico já o pega ele. Porque ele está exatamente anunciando um ato. Ele está praticando uma ameaça. Não sei se respondi ao nosso companheiro chileno. Pregunto a Chile se comprendió la contestación. Hola, Uruguay.
Hola, CCD en España. Pregunto si escucha Brasil bien o no. Nosotros no tenemos audio de ustedes. Tenemos audio de todos los colegios. Ahora menos del tuyo. lo escucho bien. Sí, pues dale paso a Uruguay. Uruguay, Hola, adelante. Uruguay. Sí, en línea. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante, tiene. adelante. Sí. La consulta para el coronel Viana era si él puede identificar los principales errores que se ha cometido desde el punto de vista de la estrategia al combate al terrorismo. Gracias. Principais? Principais erros cometidos no combate ao terrorismo. O principal erro cometido no combate ao terrorismo é subestimar o inimigo. O principal erro que você combate ao terrorismo é achar que não vai fazer, é achar que ele é ignorante, é achar que ele é uma pessoa fraca. O principal erro que você olha a pessoa mal vestida ou mal organizada, que ele não tem a capacidade de organizar seu raciocínio e de praticar um ato onde você menos espera. Eu acho que nós pecamos, quando tentamos pensar em fazer política de prevenção ao terrorismo, pecamos pela arrogância, em que aqui não vai acontecer e que esse grupo é um grupo fraco, esse grupo não consegue se articular, esse grupo não consegue receber dinheiro. E as pessoas que estão entrando no nosso país são pessoas pacíficas. Arrogância e subestimar o inimigo. Eu acho que, a partir disso, a política tem que ser feita. No Brasil, acontece uma coisa, fugindo um pouco do terrorismo, as pessoas subestimam um garoto magrinho que, de repente, ele vai te assaltar, e ele está armado e te assalta. Mal comparando, quando você subestima as pessoas que provavelmente serão um ato terrorista, vão praticar um ato terrorista, você está errado. Hoje, em Israel, se usa muito mulheres para fazer ataque terrorista, porque se subestima que a mulher ia fazer isso. Aí acabou, Israel começou a se fortalecer sobre isso. Se subestima que acredita que a pessoa de AK-47 vai fazer um grande ataque terrorista. Na França se subestimou que um caminhão conseguiria fazer mais danos do que uma bomba e jogar um caminhão no meio da multidão. Se subestimou isso. Se subestimou o uso, mais do que bombas, se os senhores estiverem lendo a história do terrorismo recente, disparar um fuzil no meio de uma multidão causa mais efeitos que uma bomba. Se subestimou-se isso. Então, subestimar a ação dos terroristas é o principal erro da política do terrorismo. Subestimar o que ele possa vir a fazer, o que ele pode afetar, onde ele pode agir, ou então achar que ele não tem capacidade para tanto. Poxa, isso é uma falha terrível. Não sei se respondi o senhor. Temos tempo para uma pergunta mais. El Salvador, por favor. Hola, ¿cómo está el audio? ¿Se escucha bien? Escuchamos muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias por la participación del país. Y la pregunta es, si existe en Brasil a la fecha las madrasas. ¿Existe en Brasil? ¿Madrasas? ¿Musalas? Uma fecha, depois de fecha, não compreendi. Ah, sim, existe no Brasil. Eu vou repetir, se existe em Brasil a la fecha las madrasas. Sim, existem escolas em Curitiba, porque nós temos uma comunidade árabe muito antiga e muito rica no Brasil. E algumas escolas são extremamente sérias, existe centro de divulgação do Islã extremamente
efetivos, tanto sunitas quanto xiitas. Em Curitiba, tem uma grande mesquita de Curitiba xiita, que ela tem uma escola de ensino de Alcorão extremamente bem organizada. Eu tenho em Foz do Iguaçu também uma escola extremamente bem organizada. Eu tenho na Tijuca uma mesquita extremamente bem organizada. Então, nós somos um país não confessional. Eu posso ter a minha mesquita, ou a sinagoga, ou o centro islâmico, ou o centro hindu, pregando e ensinando. Aqui é permitido. A única questão séria é quando esse centro começa a ser fundamentalista e querer denigrir e abafar a ação de outros grupos. Isso é uma questão séria e jurídica no nosso país. Agora, eu ter meu centro de divulgação, minha escola do Islã, no Brasil, é amplamente permitido. Nós não somos confessionais. Ok? Alguma pergunta mais de outro país? Ricardo, creo que tienes una pregunta de la República Dominicana. República Dominicana não aparece acá com a mão arriba. Pero tiene una pregunta. Dale paso que tiene una pregunta. por favor, República Dominicana. Coronel, me escucha usted ahí. Es que como nosotros tenemos nuestros problemas con el audio, se le enviamos por el chat, como acordamos. Sim, Pero, eu he recebido sua pergunta em WhatsApp. Vou tentar, pero são duas perguntas. Sí, dos preguntas. Pero la oigo bien. Usted pode hacerla directamente a lo conferenciante. Sí, mi coronel, un momento. Hola. Son dos preguntas. En la primera pregunta, usted decía que la yihad es muy diferente del terrorismo, porque está sometida a unas normas muy estrictas que el terrorismo no. Entonces, mi inquietud es, ¿cómo podemos llamar entonces cuando para completar la yihad se utilizan medios terroristas, como por ejemplo el 11 de septiembre? Esa es mi primera pregunta. La segunda es con relación a las herramientas de análisis de redes sociales, como en el caso de Gephi. Me gustaría saber cómo podemos tener más información sobre eso, si es gratuito, si tiene algún costo, o si hay algún programa de capacitación en ese sentido. Gracias. A primeira pergunta eu não entendi direito, mas eu vou responder a segunda. Responde a segunda que eu vou interpretar a primeira aqui. A segunda pergunta, o Gephi, os senhores podem colocar na internet, vocês baixam ele de graça. Ele faz, na verdade, foi um programa feito para análise de marketing, de redes sociais e marketing. Mas, se os senhores pensarem, quem analisa marketing também analisa terrorismo, analisa time de futebol, ele serve para analisar crime organizado, ele serve para analisar elos de ligação e nós em rede. Ao fazer isso, para que me interessa pelo algoritmo e pelas palavras-chave que eu coloco, ele me atinge. Existe no próprio site do Gephi um manual de como instalar e de como aplicá-lo. Esse manual é gratuito. Existe na internet vários livros de como utilizar Gephi. E existem muitos outros programas que trabalham análise de rede. O israelense tem um muito bom. Na questão é que o Gephi é livre, é software livre. Então, por ser software livre, a gente pôde fazer experiências com ele a baixo custo e com um público relativamente menor, porque eu dependo de placa de vídeo e um computador mais potente para aumentar a meu banco de dados. Mas com um i7, com 1 tera ele consegue perfeitamente fazer uma grande análise. Tendo um programador de uma linguagem PHP, o Gephi você pode modificar para ele receber várias planilhas e eu fazer ligações dessas planilhas. E eu, como eu falei, trabalho multidisciplinar, acredito que o estatístico seja relevante para fazer essas análises.
O GEF é importante. A primeira pergunta, coronel, que eu não entendi. Ela pergunta sobre como você consegue identificar a diferença entre o terrorista e o jihadista, quando o jihadista emprega técnicas de terrorismo nas suas ações. Como você consegue identificar isso? Como conseguir identificar isso? Na verdade, o jihad é a pessoa que leva o Islã. O jihad é uma pessoa que, ao dar uma esmola, ele está fazendo uma ação pelo Islã. Então, eu não posso confundir. Quem mal interpretou o jihad foi os grupos radicais islâmicos. Quando eles pegaram o conceito de jihad, que é um conceito de divulgação do Islã e de prática do Islã, qual é a sua jihad? A minha jihad é levar alimentação aos pobres. Qual é a sua jihad? E transformou aquilo ali num ato de holocausto pela causa do Islã. Qual é a sua jihad? Eu vou matar pessoas, eu vou me suicidar e com a minha morte eu vou levar vários infiéis. Esse conceito é errado a gente pensar que todo ato seja uma jihad, todo ato terrorista seja uma jihad. Na verdade, o jihad que tem que ser tirado, o ato terrorista tem que ser tirado da jihad. O ato terrorista é um ato criminoso. É um ato que ele pretende atingir populações civis, que às vezes não tem nada com o assunto, para proclamar sua causa. Muito próprio de movimentos extremamente fundamentalistas radicais. Então a gente não pode, por isso que eu coloquei a jihad, não pode, quando jihad é sempre uma causa do mal. Não, quando eu dou alimento aos pobres, eu pratico uma jihad. Quando eu mato, eu sou censurado pela própria Alcorão. Quando eu mato a pessoa indefesa, eu estou cometendo um ato contra o Alcorão. Mas, na interpretação que movimentos fundamentalistas colocam, falam que você está defendendo a manutenção da nossa cultura quando você mata um infiel do outro lado. Que nunca foi assim. Então, a jihad é um ato religioso dos preceitos muçulmanos. Eu matar é um ato terrorista mesmo. Okay? Eu posso falar, eu matei pela jihad. Você está mentindo dentro da sua própria religião. Como eu falasse, eu matei pelo cristianismo. Não, você não matou pelo cristianismo. Você matou porque você entrou no grupo fundamentalista. Não sei se respondi. El conteste está satisfecha com a exposição? ¿Alguna pregunta más? Tenemos ya 5 minutos pasados del tiempo planeado. ¿Alguna pregunta más de algún país? Entonces, agradezco a todos por la atención desde acá de Brasil, a Coronel Viana en especial por su presentación. Y acá creo que es posible la clausura de la conferencia. ¿Alguna información desde España? Bueno, la información desde España es que volveremos a retomar las sesiones del seminario el próximo día 11 de abril. 11 de abril. También os recuerdo a todos los coordinadores nacionales que el día 9 de abril tenemos la reunión para la preparación de la conferencia de directores de colegios de defensa iberoamericanos y para cualquier pregunta o cuestión de la asociación. El día 9 de abril mandaremos la invitación mañana y las sesiones del seminario se reiniciarán otra vez el día 11 de abril. Muchas gracias, mi coronel. Hasta la próxima fecha. Gracias a todos por su atención. Obrigado. Só informar, o meu e-mail é viana2ns@esg.br. Alguma informação ou até passar a transferência, por favor. Viana com 2 N's, em homenagem ao velho, senão se falar um N só, o velho fica revoltado, meu pai. Mas é Viana com 2 N's, @esg.br. Viana@esg.br. Obrigado, senhores. Como foi combinado, alguém tem alguma pergunta aqui da parte do nosso público, do conferencista? Pois não? Com licença, eu, na verdade, tenho um comentário sobre essa última pergunta que foi feita. No meu singelo conhecimento sobre terrorismo, das minhas leituras, o Coronel Viana pode falar mais, mas quando você diferencia jihad de terrorismo,
pelo que eu tinha visto, muito tem a ver com a semântica da língua que você fala. O jihad seria quando eles te perguntam qual é a luta que você se propõe, qual é o seu propósito de vida dentro do Islã. Então, quando eles falam, é como se você pegasse assim, qual é a sua luta, pelo que você luta, o que você faz. Então, eles interpretam essa luta dentro dessa ideia que você disse que não é islâmica, de guerra santa, né? De travar a luta contra o infiel. Eles misturam pela questão semântica de verbo de lutar. E o jihad é simplesmente como você faz, não necessariamente levando a luta e matando e fazendo essa parte violenta. Eu fiz essa discussão, você falou bem pertinente. Eu faço árabe e faço hebraico. Eu faço árabe ali na embaixada do Líbano. E a minha mulher está até desconfiando, pô, você na noite toda hora fazendo árabe, faltando hebraico, coisa louca. Mas exatamente isso. E ainda mais, dependendo da nação, por exemplo, eu faço um árabe libanês, sotaque libanês. Essa ideia de jihad, ela não trabalha a ideia da luta, no sentido assim. No Líbano, ela trabalha nessa ideia do apoio. Na Turquia, mais ainda. Mas na Arábia Saudita, o árabe puro mesmo, ele tem essa conotação. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que você faz? O que você luta? Entendeu? Você está certo. Mais alguém, por favor? Coronel Viana, muito obrigada. A sua apresentação, assim, eu considerei extremamente instrutiva e também porque nos remeteu ao Brasil, né? Quer dizer, nos faz estar pensando no que está acontecendo. Eu tenho um histórico de vida de presença em comunidades carentes por uma série de projetos sociais. E passei muito tempo pernoitando na Rocinha. E quando você coloca essa questão da prevenção, eu me pergunto, eu conheço relativamente bem a Rocinha e conheço tantas outras comunidades, inclusive Baixada Fluminense. E eu acho, quando fomos colocados aqui até agora em todas as palestras, de que é impossível controlar, mas o importante é prevenir, eu me pergunto hoje se, por exemplo, 2 locais que você citou aqui, em São Paulo e no Rio, aonde que nós podemos pensar que nós estamos fazendo essa prevenção. Não quero te colocar em situações difíceis, mas até onde, dentro do seu trabalho, você acha que isso pode estar acontecendo? Porque é muito fácil você cooptar, principalmente os jovens nesses locais. O tráfico. Como é o nome da senhora? Edna. Isso. As comunidades carentes do Brasil são um campo fértil. É um grande campo que você joga o suco assim para você colher o que você quiser, porque tem muita gente carente e não só... Vamos falar da Rocinha, que a Rocinha tem várias oportunidades, mas o status que dá de você ser um traficante na Rocinha, ser um garoto também, é muito complexo. Mas eu penso de uma coisa, é o que eu comecei a colocar na palestra. A gente precisa de Estado. A gente precisa, no Brasil, política de Estado. Eu tenho que ter ordenamento urbano nas comunidades, eu tenho que ter água corrente, eu não tenho que ter a comunidade refém de milícia, o diabo que seja. Eu tenho que... O cara quer abrir uma sala ali, quer abrir uma... Que bom, abra. Mas eu também acho que o cara pode abrir um terreiro de macumba, um terreiro de umbanda. Eu tenho que ter o direito. Nós somos Estado de pleno direito. Agora, o que está vendo é que nós estamos tendo comunidades sitiadas, onde o Estado não percebe, não atua, e por não atuar, cresce tudo que é erva daninha possível. Na Rocinha, que tem uma comunidade extremamente rica, as pessoas trabalham muito, a comunidade de Santa Marta, a comunidade da Mangueira, Paraisópolis, mas eu não posso ter essas comunidades reféns. E por que elas são? Porque nós deixamos muito tempo, nós discutimos partidarismo, até falei hoje, discutimos partidos, e nunca discutimos o Estado. Até discutimos o Estado. Para que serve a polícia? A polícia está ligada ao Estado. Para que serve o Exército? E para que serve o Estado? E como eu vou conquistar corações e mentes? Não. Eu estou aqui no Brasil, eu tenho que o Estado agir de forma em que as pessoas tenham liberdade de ir e vir, tenham liberdade de educação, tenham chance de progresso. Nós não temos política de Estado, nós temos política de partido. Quando sai um partido, todas as políticas acabam caindo. Temos que ter política de Estado. Até discutiu é fantástica, falou, pombas, vamos discutir e trazer o Estado para discussão.
Não é partido, o próximo partido, a gente vai viver um momento de eleição, o próximo partido, partidarismo, vou adotar esse partido. Weber falava uma coisa que eu gosto muito, vou falar no CAEP. Weber falava assim, o partido hoje vive basicamente com o objetivo de arranjar vagas para as pessoas. A política é uma vocação. Quem leu política é vocação, eu falei, caramba! Só que aí ela fala assim, quando ele escreveu política como vocação, Tedros Scott-Pond é fantástica. Quando ela escreveu política como vocação, ela vem alertar o seguinte, cara, para com isso e traz o Estado de volta. E aí ela fala uma outra coisa, que nós, a maioria somos funcionários públicos ou não, mas ela fala assim, o poder autônomo do funcionário público. O funcionário público acaba fazendo a política do Estado. Eu garanto que a hierarquia do Exército, a hierarquia da polícia, acaba fazendo a política pública de segurança. No entanto, quando eu começo a trocar as cabeças de uma forma de DAS, ou de, não que eu critique, mas com pessoas que são transitórias, decorrentes do partido, o todo do funcionário público fica maluco. Então, é uma coisa que ela fala, política do Estado tem que ser valorizada. Por isso que Paraisópolis chega um cara árabe e quer construir uma mesquita ali, não tem nada a ver. Mas quando ele constrói uma mesquita com o intuito de conquistar e cooptar almas para uma causa que não é nossa, é complicado. Eu acho terrível, eu sou católico, mas acho terrível as comunidades serem expulsas, culto afro-brasileiro sendo expulso de comunidades. É absurdo. Por quê? Por causa de ligações, lavagem de dinheiro, o que for, é um absurdo. Porque não tem Estado. Nós precisamos de Estado. Assim, não estou falando de Estado ditador, estamos política de Estado. Política que essa política vai permanecer independente do partido que esteja. O presidente que assumir, o partido que assumir, tem que ter pouca mobilização, porque o Estado já deve ter uma diretriz do Estado. Nós não temos, nós não sabemos o que vamos fazer daqui a 10 anos, qual é o nosso projeto daqui a 10 anos, porque vai mudar o partido, vai mudar tudo. Então, por isso que temos tanta comunidade. Aí elas crescem de uma forma louca, né? Porque cada um vai construindo um barraco em cima do outro e cada laje custa 30 mil reais em cima. Aí, e a corrupção também fica enorme, porque o Estado não... Quando o partido vira Estado, a corrupção vira uma coisa endêmica. O partido não é o Estado. O Estado é o agente máximo. Não sei se vocês... Pergunta mais? Bom dia. Na verdade, boa tarde agora. Só uma colocação, você falou com muita propriedade a respeito da integração entre as agências e dos centros de comando e controle. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante COP e Olimpíadas no CICC e eu achei a experiência ótima de nós termos KGB, Interpol, FBI, trabalhando juntos, compartimentando informações, etc. Agora, eu vejo uma grande deficiência das nossas inteligências, das nossas agências, que deveriam ser trabalhadas muito mais do que são. E, numa das reuniões do CICC, surgiu a ideia de ter um software livre de integração entre as agências, em que as informações fossem jogadas na nuvem e armazenadas lá. Só que nós temos grandes problemas. O primeiro, o Marco Civil da Internet veio para nada. Então, nós não temos legislação ainda sobre direito digital que garanta, né? Nós temos um pouco de segurança, mas não temos legislação que garanta o nosso ataque, no caso de alguma invasão. Uhum. Hoje em dia, infelizmente, a gente ainda depende de um decreto presidencial para qualquer situação em que o Brasil tenha que contra-atacar. Então, realmente, a gente precisa ainda de uma base legal. Eu estou participando do Laboratório de Cenários da IGN, legal. E a gente está tentando, né, simular situações e ver quais são as grandes deficiências e o que a gente pode, de repente, tá propondo, levando a nível de legislação. Mas essa questão do software livre, da integração das agências, é uma situação muito importante, e aí eu trago à tona de, né, nós que estamos aqui discutindo, debatendo, de como a gente pode realmente levar isso adiante, porque, dentre as polícias, há uma grande mobilidade. Então, o estudo, o trabalho, a pesquisa que foi realizado, infelizmente, quando alguém é movimentado, se perde. Nas Forças Armadas, da mesma forma, porque muitas vezes também há movimentação do oficial. Então, isso seria uma forma de não se perder esse trabalho, que, infelizmente, hoje fica, muitas vezes, aí. A
a gente vê, até nas comunidades de inteligência, o cara muda, tem que passar carteira e tudo, essa carteira de informações. Mas se a gente for pensar um pouco antes, que eu estava falando de política de Estado, isso também faz parte da grande política de Estado que a gente não tem. Essa política de Estado da área de inteligência, essa política de Estado do Marco Civil, essa política de Estado, a gente tinha que ter. E essa integração entre grupos de inteligência, entre as polícias, elas têm que ter. Eu vi uma vez, eu estava conversando, as polícias têm integração entre polícias para fazer um currículo único entre as academias. Existe um currículo único. Mas eu estou orientando um coronel agora que, sobre negociação de terror, ele não tem uma doutrina única. Sobre negociação de refém, não existe uma doutrina única entre as polícias. Ele está até fazendo um levantamento para ver se isso está tendo nas escolas de polícia. Então, a gente tem que pensar que nós somos um país gigantesco. Por exemplo, todo mundo fala, estamos enfrentando uma situação de segurança urbana, uma calamidade incrível, etc. Mas a arma chega aqui através da fronteira. E o Paraná, a polícia do Paraná não tem que ser chamada para participar, porque ela sabe as rotas do Paraná? A polícia do Paraná tem, a polícia rodoviária tem. Eu sei, no interior do Paraná, em Guaíra, que oportunidade de ir, há algum tempo atrás, você entrava, comprava uma pistola, botava na cintura, passava e entrava o que quisesse. E pouco tempo atrás teve justamente através das agências de inteligência, tem pessoas de Farc vindo treinar nos morros. Bom, exato. Aí já é outra ligação que a gente tem que pensar. A globalização, as redes de tráfico, as Farcs como financiamento, a gente tem que... É uma coisa tão complexa que não daria uma palestra de 10 horas, porque eu entro no caminho de financiamento de campanhas políticas que a droga acaba tendo, o financiamento de entrada, o interesse por que manter as drogas. Aí entra naquele livro que os senhores têm que ler, chama Narcoeconomics, porque o narcotráfico é um grande agente financiador. Quem pensa como criminoso e não pensa como empresa o narcotráfico, está errado. O narcotráfico é uma grande empresa que ela corrompe, ela elege, ela influencia e dá status na comunidade, mas ela movimenta dinheiro. Essa forma de se movimentar dinheiro é pouco combatida. Então não adianta eu ficar moendo carne, mandando nossos soldados e moendo carne, combatendo o tráfico na ponta contra garotos que têm um status local, quando a fronteira é um caos e quando há um interesse que isso continue. E a máquina de moer carne continue moendo. Mas um trabalho sério de inteligência. Mas, voltando, com o Estado, o nosso Estado organizando, tendo um Estado que permaneça. Mudou o coronel, mudou coisa, mas o Estado vai permanecer. É muito uma questão de gestão, né? É necessário que se entenda de gestão para que possa fazer isso. Eu não posso pegar um partido e botar um garoto de 18 anos assumindo uma função que ele não vai ter entender nada. Eu penso, por exemplo, na Anvisa, que é uma coisa séria, quantos produtos de fora entram aqui, como é que é a gestão daqueles produtos que estão entrando ali, se eles são benéficos à nossa saúde ou não. Mas isso, eu descobri que a Anvisa está no CISBIM e nunca ninguém na Anvisa fez curso no CISBIM, e não fez curso de inteligência, e quem está cuidando daquilo ali? Nem a Polícia Federal. Mas ela era um agente importante para saber que muitos dos produtos que podem entrar, pode ser drogas, muitos produtos... Sim, tem até pirataria de próprio fármaco. Isso, e aí você vê como... É muito mais complexo, esse seria outro seminário, quase um simpósio que a gente tem aqui. Obrigada. Obrigado. Ao agradecimento, então, General Eustáquio, por favor. Coronel Viana, senhores integrantes do curso, participantes do curso, em nome do General Chons, comandante da escola, em nome da plateia aqui presente e falando também em nome dos demais participantes do curso nos outros países, eu gostaria de agradecer a sua participação. É muito importante a gente estar presente, fazer parte, reforçando mais uma vez, essa primeira oportunidade que nós estamos atuando como participantes da organização do curso, e é sempre bom contar também com a prata da casa, né, na difusão desse conhecimento. Então, agradeço muito a sua colaboração. E para materializar um diploma. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Junto com o qual eu peço uma salva de palmas para o palestrante. Obrigado.
Como todos já me conhecem, eu estou sempre à disposição, estou sempre aqui. Quem quiser me procurar, quiser conversar, trocar ideia, estou sempre à disposição. Agora estou trabalhando na biblioteca, estou sempre à disposição dos senhores. E meu e-mail eu já passei, os senhores podem mandar. Às vezes demora um dia ou dois, mas eu respondo todos. Meu Facebook, Gilberto Viana, também respondo todos. Obrigado, senhor. Obrigado. Não, de áudio e de trocar ali estava difícil.